Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, seja muito bem-vinda, minha amada irmã. Hoje, dia 18 de dezembro, estamos aqui para meditar o Evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. Então, pegue a sua Bíblia e venha comigo, pois estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 24. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria, e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa. Estas são para nós palavra de salvação. Então, no Evangelho de São Lucas, nós temos o episódio da Anunciação. A anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria de que ela fora eleita para ser a mãe do Cristo, do Salvador. Aqui no Evangelho de São Mateus, nós temos o retrato também de uma anunciação, mas dessa vez é uma anunciação a São José, neste momento em que São José recebe a missão de ser o pai do Cristo. Vamos então aprofundar um pouco mais na palavra de hoje, a partir de São José. Perceba que São José é narrado como um homem justo. José era um homem justo. Por se tratar de um homem justo, nós precisamos pensar o seguinte: condiz com a justiça de um homem abandonar uma mulher grávida? Vamos pensar, mesmo você sabendo, você tendo consciência que o filho, biologicamente falando, não é seu, você acredita, quando você pensa num homem justo, você consegue pensar que esse homem justo abandonaria uma mulher grávida? Lembrando que a mulher, para aquela sociedade, ela só existia, digamos assim, ela só existia, socialmente falando, se ela estivesse atrelada a um homem, fosse o seu pai, fosse o seu esposo. Então, se ele abandonasse Maria, era como se socialmente Maria não existisse, certo? Muito bem, eu imagino que a sua resposta tenha sido não. Não condiz com a imagem de homem justo abandonar uma mulher grávida, por mais que esse homem saiba que aquele filho não é dele. Então, pode parecer contraditório, né? Mas se José era um homem justo, como é que ele estava abandonando Maria? Aqui, e é belo nós notarmos isso, não é que São José ele duvidasse da inocência de Maria, ele duvidasse do reto coração de Maria, ele duvidasse da castidade de Maria. Não se tratava disso. José não duvidava, não pairava no coração de José dúvida sobre o caráter de Maria. Ao contrário, José estava muito consciente de que existia algo sobrenatural ali. Ele conhecia a retidão
do coração de Maria. Ele conhecia o coração da sua noiva. Então, ele sabia que Maria jamais iria traí-lo. Ele tinha muito convicto essa certeza no coração dele. Ele olhou para aquela cena, para aquele episódio de Maria estar grávida, sabia que ali havia algo de extraordinário, algo de sobrenatural. E qual foi a reação dele? Aposto que é uma reação que em algum momento na sua caminhada ou na sua vida você já passou. Por exemplo, você está diante de um chamado de Deus, algo que você não consegue entender ainda por inteiro, mas você sabe que é um chamado de Deus que há ali. Por exemplo, você, nosso irmão ou nossa irmã acolhida nas nossas casas, que está sentindo o chamado de dar continuidade à sua caminhada, se tornando um missionário da comunidade de vida. Talvez você, no primeiro momento, não entenda com toda a clareza o que é esse chamado, como será esse chamado, mas você está sentindo. E qual é a sua resposta? A exemplo de São José, talvez você tenha ficado apavorado, né? Podemos dizer assim, tenha ficado assustado, tenha olhado e tenha dito, isso é muito grandioso, isso é muito grande para mim. São José era um homem justo e na sua justiça ele poderia se considerar indigno de tamanha tarefa, de receber aquela que é a mãe do Salvador e de receber por filho o Salvador. Então, quando ele, no coração dele, decidiu abandonar Maria, não foi um abandono de desprezo, não foi um abandono de dúvida, não foi um abandono de qualquer sentimento negativo. Ao contrário, foi porque ele olhou para si, olhou para a grandiosidade do que havia ali e disse, eu não sou digno. É grande demais. Então, se em algum momento na sua caminhada você se deparou com algum chamado divino e você, se assustou e disse, eu não sou digno, peça a intercessão de São José. Peça que São José te ajude a dar esse passo de fé e a se lançar. Porque se Deus te anuncia, se Deus te traz um chamado, é porque Ele escolheu você. Assim como Deus escolheu Maria e não havia um segundo nome na lista para ser a mãe do Salvador, Deus escolheu José e não havia um segundo nome na lista para ser o pai do Salvador. Era José. Muito bem. São José, então, havia decidido no seu coração abandonar a Virgem Maria, mas o anjo aparece a ele em sonho e anuncia que ele era eleito. E olha só que interessante. As palavras do anjo. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria. Não tenha medo dessa missão que Deus te confia, porque Deus escolheu você. Não tenha medo. Essas são as palavras que o Senhor insistentemente repete quando Ele nos faz um chamado que causa em nós um medo, um sentimento de indignidade, um sentimento de que é muito grandioso. Não tenha medo. Não tenha medo. E mais especificamente aqui, o anjo fala, não tenha medo de receber Maria. E nesse tempo do Advento, onde nós estamos nos preparando para o Natal, há também um sentido, um significado muito forte. Não tenha medo de receber Maria. Por quê? Porque para que o menino nasça, é preciso que ele tenha uma mãe. Para que Jesus nasça em nossos corações, é preciso que nós também recebamos Maria. Nós estamos na última semana, entrando na última semana do tempo do Advento. Esse é o momento para você se agarrar à Virgem Maria, se aproximar mais e mais dela. Se a sua relação com Maria é uma relação distante, ou talvez nem seja uma relação distante, mas se tornou morna, então faça esse propósito de nessa última semana até o Natal se aproximar muito dela. Não tenha medo de receber Maria. É por meio de Maria que nós recebemos Jesus. Jesus é o próprio Deus. Jesus poderia ter se encarnado de diversas formas. Ele é Deus, de formas até inimagináveis para nós, porque a nossa mente humana é limitada. Mas Ele não quis. Ele quis fazer isso através da Virgem Maria. Ele quis fazer isso através da sua mãe. Então nós também precisamos receber Jesus
através da Virgem Maria. Não tenhamos medo de receber Maria, não tenhamos medo. E por fim, o anjo fala a José que ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus é o único Salvador, é o único que pode salvar a minha e a sua vida, salvar as nossas vidas do pecado, salvar as nossas vidas da escravidão do ter, do poder e do prazer, salvar as nossas vidas de ser uma vida egoísta, de ser uma vida que não tem sentido. Jesus é o único Salvador. Então peçamos a intercessão de São José, para que, pela intercessão dele, possamos dizer sim aos chamados que Deus nos faz. Peçamos também a intercessão dele para que nós aprendamos a receber a Virgem Maria por nossa mãe e a aceitar no nosso dia a dia, a cada momento, nosso Senhor por nosso Salvador. Com Maria sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.